Davi conquista a cidade de Jerusalém e ele manda trazer a Arca da Aliança, que sobrou dessa tenda, que foi destruída pelos filisteus, para a cidade de Jerusalém. A arca ainda tá na história. Isso aí é um easter egg que a gente vai contando durante tudo. Então a arca ainda existia. Existia. Na época de Salomão ela existia. Ela vai deixar de existir na época. A gente vai achar essa arca de contando essas histórias. Você acha que a gente vai encontrar isso daí? Não sei. Agora, Salomão aqui se desenvolvendo, exímio comerciante, um cara de negócios, business. Só que aconteceu um negócio que veio desde o pai dele, Davi, que era a construção do templo. Né? Queria que você desse um panorama pra gente, um contexto, Rodrigo, sobre, cara, o que é esse templo? Né? Porque é algo extremamente importante na história, é algo que Davi queria muito fazer, né? E não era algo para ele. Né? Só que ele queria fazer e Deus não permitiu, digamos assim, que Davi fizesse isso. Salomão construiu, né, seguiu esses planos. E aí quando você vê, assim, a história de Salomão ali é contada mais ou menos uns 11 capítulos, se eu não me engano, em Reis, ali você tem muito disso. Só descrevendo como eram as medidas dessa construção. Isso? Tem medidas da construção? Cara, assim, ó, só pra você ter uma noção, tá? Ó, 30 mil homens enviando-os ao Líbano em grupos de 10 mil a cada mês. 70 mil trabalhadores para levar as cargas só dessa construção. 80 mil trabalhadores que talhavam as pedras nas montanhas. 80 mil pessoas. 3.300 mestres de obras que coordenavam o serviço. As pedras usadas eram grandes e encaixadas. Então não tinha barulho de instrumento nas obras. Você tinha... o templo começou a ser construído no 4º ano do reinado de Salomão. 965 a.C. 165. As medidas, né, ali eram 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13 metros de altura, 9 por 9 por 9 metros o lugar santíssimo, 2 querubins de 4,5 metros de altura. Enfim, é uma loucura, né? E tudo com muito material rico. Qual que é o enredo, Rodrigo? O enredo é o seguinte, quando Deus, vamos pegar rapidamente a história desde Moisés. Quando Deus estava falando no alto do Monte Sinai, o povo estava apavorado. E Deus tinha um plano maior. Deus queria que todos de Israel fossem sacerdotes. Mas o povo ficou com medo de subir a montanha com Moisés. Isso está no livro do Êxodo. E Deus falou o seguinte, Moisés, eles estão com medo de subir. Quer, Senhor? Eles não querem ver o Senhor, porque eles estão com medo. Eles estão pedindo para eu falar com eles e não o Senhor. Moisés, faz o seguinte então, arma uma tenda para mim no meio do acampamento que eu vou morar no meio deles. Essa tenda que Deus armou foi justamente o tabernáculo, Mishkan, em hebraico, no deserto. E aquele tabernáculo, ele fazia a função da habitação de Deus no meio do povo. O povo marchava... A igreja. A igreja, é o protótipo da igreja. O povo marchava, eles desmontavam o acampamento, montavam de novo. Desmontavam e montavam de novo. Desmontavam e montavam de novo. E assim ia. Até que o povo chegou na terra de Canaã, e o acampamento, então, aquela tenda, foi colocada de maneira permanente na cidade de Shiló, ou Siló. E ali ficou, até ela ser destruída pelos filisteus. Depois que ela foi destruída pelos filisteus, vem a época de Davi. Davi conquista a cidade de Jerusalém e ele manda trazer a Arca da Aliança, que sobrou dessa tenda, que foi destruída pelos filisteus, para a cidade de Jerusalém. A arca ainda tá na história. Isso aí é um easter egg que a gente vai contando durante tudo. Então a arca ainda existia. Existia. Na época de Salomão ela existia. Ela vai deixar de existir na época. A gente vai achar essa arca contando essas histórias. Você acha que a gente vai encontrar isso daí? Não sei, viu? Mas o que aconteceu com a arca, cara? Eu vou chegar lá na frente e falo então o que aconteceu com ela. No templo de Salomão ela vai ficar também. Vou adiantar. Quando Nabucodonosor vem destruir Jerusalém, eles escondem a Arca da Aliança e ela ficou desaparecida até os dias de hoje. Você acha que tá na mão de um colecionador assim? Não creio. Ela pode estar escondida em Jerusalém, em algum canto mesmo. Num buraco. Escondida num buraco ali debaixo do Templo Monte. Mas você acha que assim, é escondida ou perdida? Perdida. As duas coisas, porque ela foi escondida e permanece intacta até hoje. Não existe um raio-x aí não pra gente fazer um scanner. O problema é que ele é complicado. Mexer no domo da rocha, ele é proclamar a Terceira Guerra Mundial. Você não acha que um dia, olha só, off-topic aqui, lá em casa a gente foi ver uma coisa pra fazer uma reforma, um negócio assim, e aí precisava fazer a planta lá de casa. E aí, como que você faz a planta, né? Na minha época você ia lá, pegava uma régua, né? Uma fita métrica, sei lá, que aí vai medindo tudo, né? E faz a planta. Aí os caras fizeram um negócio, botaram É tipo um laser que já... Um laser.
Aí, passou um laser total, sai a planta toda pronta. Eu falei, caraca, será que um dia, não tão longínquo assim, vou chegar de cima, vai passar um laser, vai ver tudo que tem embaixo, opa, e vai começar... Você vai meter uma radiação básica ali, né? Caraca, cara. A ideia da evolução, hoje nós já temos técnicas de georreferencial que você já vê cidade que está debaixo da outra. Sério, já tem. Mas assim, com esse grau de precisão de ver objetos, ainda estamos aguardando. Considerando que muitos smartphones, aí, a Apple, o que vai lançar daqui a 10 anos, eles já tem o protótipo lá, né? Pode ser. Agora, só que a diferença da sua casa para esse lugar é que sua casa não é um terreno minado no sentido político da palavra, como o Domo da Rocha lá em Jerusalém, que ali está sob a administração da Jordânia, um lugar muçulmano, terceiro lugar sagrado para os islâmicos. Então, não é fácil, não. Mas, voltando então, Davi, o que sobrou do santuário, recapitulando, Deus mandou Moisés construir. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus deu a planta para Moisés. O tabernáculo, Moisés, vai ser desse tamanho, com tantos cômodos, assim. Ah, que legal. Os mandamentos que eu dei para você vai colocar dentro de uma canastra, um baú, feito de madeira de acácia, recoberto de ouro e com a tampa de ouro maciço, propiciatório. Para durar bastante. Para durar bastante, tudo, e vai colocar dentro do lugar santíssimo. Beleza, tudo mais. Quando esse santuário foi destruído pelos filisteus, como eu falei, na época dos juízes, eles guardaram só a Arca da Aliança num lugar ali. Ficou guardada. Aí Davi, quando vem para Jerusalém, ele manda trazer a Arca da Aliança e coloca numa tenda, em algum lugar ali embaixo, tá certo? Tem até o Obed-edom, que era um que guardou a arca na casa dele e tudo mais. Mas Davi tinha já o palácio dele lá, no Milo. Você visitou lá em Jerusalém, você deve ter visto esse lugar, né? O palácio de Davi ali. Sim, palácio. Tem até a muralha, aquela muralha ali. E Davi falou assim, mas peraí, mas não tá certo. Eu moro num palácio e a Arca do Senhor tá lá embaixo numa tenda. Eu quero construir um templo para Deus, e no lugar mais alto. E Davi falou, eu vou construir o templo lá no alto. E ele queria construir o templo. Realmente era o empreendimento da vida de Davi. Sabe aquela pessoa que foi bem sucedida num monte de coisa e fala assim, mas qual que é o seu case de sucesso que você fala assim, o dia que eu fizer isso aqui, era construir o templo. Só que quando ele foi, Deus falou assim, lembra o que você fez com Urias? Você tem as mãos sujas de sangue. Que muita gente, ao ler isso na Bíblia, Deus fala assim, você não vai construir o templo porque tem as mãos sujas de sangue. As pessoas pensam que Davi batalhou, matou muita gente na guerra. Era o sangue de Urias. Um sangue de inocente. Eu não vou deixar você não vai me desmoralizar pelo erro que você cometeu. Mas eu vou ser misericordioso com você. Eu vou deixar que o seu filho Salomão construa no seu lugar. Tá bom? Então Davi já tinha tudo pronto, a planta, tudo que você falou aí, na verdade, já era de Davi. Salomão apenas herdou aquelas plantas e Davi já ensinava para ele, você vai fazer o templo assim, em tal lugar. Mas aí, quando Salomão vai construir o templo do Senhor e Deus recebe o templo, tem uma oração linda que Salomão faz na dedicação do templo, e eu acho linda quando Salomão faz essa prece aqui, orando a Deus, porque ele pede assim, Salomão, 1 Reis capítulo 8, versículo 38, ele fala o seguinte, Senhor, ele faz uma oração linda, ele fala o seguinte, que toda oração e súplica que qualquer homem ou do teu povo de Israel vier fazer nesse lugar, conhecendo uma ferida no seu coração, que o Senhor possa do céu atender e perdoar esse povo. Aí ele fala, Senhor, que o Senhor venha com o seu braço. Quando o seu povo sair na guerra, todos vierem aqui orar. E tem uma parte que ele fala também aqui que eu acho linda, ele fala o seguinte, e também quando vier aqui o estrangeiro de outras terras, quando o estrangeiro vier aqui, eu peguei, tá aqui, verso 43. Ouve tu, Senhor, no céu, lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome e temam teu nome e saibam que esse templo que eu edifiquei será chamado pelo teu nome. E ele começa a falar o seguinte, também ao estrangeiro, verso 41, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, porque ouvirão do teu nome e da tua mão poderosa, e voltando para esse templo orar, que o Senhor possa atendê-lo. Então ele meio que estava com um plano de fazer para todo mundo. Exatamente, olha que lindo. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que para mim me arrepia muito, que eu falei que o templo foi construído em 965 a.C. O Tiago já foi lá 3 vezes para Israel. Eu já fui
umas 40 vezes. E o que mais me emociona entre várias coisas ali é chegar no Kotel, que é onde está o famoso Muro das Lamentações, que é o muro ocidental, o judeu não chama de Muro das Lamentações, e você vê ali o quê? Pessoas do mundo inteiro, brasileiros, japoneses, italianos, todos ali orando voltados para onde? Para o lugar do templo. E eles não estão ali por causa do Domo da Rocha. Eles não estão ali por causa da Mesquita de Al-Aqsa. Eles estão ali por causa do Deus de Salomão. E eles voltam. E o Tiago com certeza orou ali. Eu orei ali. Às vezes a gente leva até algum pedido de oração que algumas pessoas pedem e coloca ali. E ali Deus atendeu ao pedido dele. O estrangeiro de outro lugar vai até hoje ali para orar voltado para aquele lugar. Isso é lindo, é maravilhoso. E Salomão gastou 7 anos para fazer o templo. Só que junto com o templo já começa um pouquinho a vaidade. Ele faz também o palácio dele um pouco abaixo do templo, maior do que o templo. Que é meio juntinho ali, né? Que é meio juntinho. E esse palácio que ele faz juntinho ali, maior que o templo, certamente já foi uma influência da esposa egípcia. Zum, 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 cadê sua vaidade? Você tem que fazer alguma coisa para receber todo mundo. Então vocês notem como é que Deus é paciente com a gente. Ele vai usando as pessoas, mesmo os heróis e heroínas da Bíblia, eram pessoas que pisavam na bola também com algumas coisas, tá entendendo? Eles também tinham os seus deslizes. Não era ninguém perfeito. E Deus falou, Salomão, esse templo que você está fazendo não é isso tudo. E de fato não é. Porque se você for olhar, por exemplo, o templo de Salomão comparado a outras estruturas religiosas do passado, ele era pequeno. Mas ele não era, ainda assim, Rodrigo, algo que tinha muita ostentação? Porque tem muito ouro, muita coisa. Tinha muita ostentação, concordo com você. E até talvez é um dos também erros de Salomão, assim. É esse que é o ponto. Porque se você pegar, você já chegou no umbigo agora da questão. Se você pegar o santuário lá de trás, o santuário também tinha ouro dentro dele. Os querubins eram feitos de ouro. Mas era muito mais por dentro do que por fora? Por dentro. Quem olhava o santuário por fora, vinha uma tenda. Não dava nada, né? Não dava nada. Não era uma coisa ostentosa para todo mundo visitar. Você não olhava. Salomão não quis ostentar. Mas será que não foi realmente uma intervenção egípcia lá? Porque tudo que você vê lá dos egípcios lá é tudo ouro por fora. Mas com certeza. Teve uma... E aí é que eu vejo a misericórdia de Deus. É lógico que tudo tem um limite. Tem um limite. É mais ou menos como a ideia de uma empresa. Você sabe que todo funcionário, um dia ele vai cometer um erro. Um dia ele vai pisar na bola. Mas só que tem um limite. Tem algumas pisadas na bola que você pode virar uma advertência, uma chamada, uma perda de uma promoção. E tem pisada na bola que é demissão sumária. Concorda comigo? Tudo depende do grau da pessoa, do risco, de como é que foi, se foi erro de caráter ou de personalidade. Então tem coisas que a pessoa erra que Deus fala assim, tchau, você tá fora. Exemplo, Saul, o primeiro rei de Israel. Você tá fora. Salomão, Deus ainda vou deixar, mas não é o ideal. Dá mais uma chance, né? Não é o ideal. Eu vou contar uma historinha aqui para resumir como é que Deus recebeu o templo de Salomão e outras coisas. Uma vez um pai, eu acho que eu até contei essa história, foi aqui. Se eu contei, vou pedir licença ao pessoal para ouvir de novo. Se eu não contei... A gente gosta, conta. Né, pode contar. Faz de conta que é a primeira vez. Um pai que viajava e ele ficava fora de casa há muito tempo, acho que foi aqui mesmo que eu contei essa história. E quando ele voltou depois de um tempo de viagem, ele é caminhoneiro, a menininha dele veio correndo, papai, você voltou de viagem, papai, que saudade. Minha filha, conte as novidades. Ela falou, a novidade, papai, né? É do papel, é que eu sei escrever. Meu pai mesmo, então escreve alguma coisa para papai ver, mas ela não sabia escrever. Ela pegou a caneta e o papel e fez um monte de rabisco ali. Ele falou, nossa, mas que letra bonita da minha filha, que carta linda, papai vai guardar. Ele elogiou tanto que a menina perguntou assim, o que o senhor está escrevendo aí? O que o senhor está lendo aí? Só estava rabisco. Ele falou, aqui está escrito que a minha filhinha não sabe escrever, mas que ela quer me agradar, que ela quer que eu fique feliz. Então aqui está escrito que mesmo sem saber escrever, você me fez a cartinha mais linda do mundo que todo papai gostaria de receber. Então, o templo de Salomão, ele mesmo admitiu na oração dele, Senhor, esse templo não pode caber o Senhor, porque nem os céus dos céus te podem conter. Está em 1 Reis capítulo 9, capítulo 8 e 9. Nem os céus podem te conter, quanto mais essa casa que estou fazendo aqui pequena. E Salomão tinha a noção que mesmo ostentando, a casa dele era pequena. Já que vocês falaram do Egito, o templo de Salomão
pelos tamanhos lá que o Thiago colocou, ele seria mais ou menos 1/3 de um campo de futebol oficial. Então pega aí um campo de futebol oficial, 1/3 era o tamanho do Templo de Salomão. Agora você vê 1/3. Mas era alto? Oi? Ele era alto. Quantos metros? 9 metros, se eu não me engano, né? A medida dele. Mesmo assim era até... Era alto, mas... De altura eram 13,5 metros. Só que a igreja de Notre-Dame de Paris tem 27 metros de altura. Dentro da Catedral de Notre-Dame, caberiam 5 templos de Salomão. Ou seja, não era tão grandioso assim. Se você comparar com o Egito, o templo de Karnak, o templo de Luxor, o templo de Luxor... A pirâmide. O templo de Luxor era 40 vezes maior do que o templo de Salomão. Caraca. A pirâmide, se eu não me engano, na base da pirâmide caberiam 10 campos de futebol profissionais. Só na base da pirâmide. Se eu estou falando que em cada campo cabem aproximadamente 3 campos de futebol, eu estou falando que só a base da pirâmide de Quéops, porque são várias, né? A de Quéops, daria aproximadamente em torno de 30 templos de Salomão. O Davi aí, que ele pegou, parece que 20 e poucas toneladas de ouro para o templo. Só Tutmoses III mandou para o templo de Karnak 140 toneladas de ouro. Então, quer dizer, não era tão grandioso assim. Mas Deus deixou a modéstia primeiro para mostrar, Salomão, eu quero que você entenda que a glória desse templo não é o ouro, a quantidade dele, nem a posição que ele está. É o meu nome se revelando nele. Lembra que você não pediu a Ferrari, você não pediu um final de semana na ilha chique lá, você pediu a minha presença. Então é a minha presença que vai, eu vou te ensinar. Aí Deus vem com a glória dele e inunda um templo. Aí vem a diferença. Porque as pessoas vão para o Egito tirar foto das pirâmides. Mas eu não vejo ninguém orando para as pirâmides e orando para o Deus Ra, para o Deus Osíris. Elas podem até visitar o Egito. Tá cheio de turista lá, tirando foto. Ninguém tá orando para Osíris. Até porque todo mundo chama de mitologia. Mitologia. Né? Mas Jerusalém, você tem um monte de gente orando para o lugar do templo. Olha a diferença. A pirâmide pode ter sido muito maior. Não, e assim, todos os horários. Eu fui lá com o Candonga, lá era... A gente chegou no templo, era 1h30 da manhã, tava lotado. Você fala em Jerusalém, né? Jerusalém. Sim, é 24 horas aquilo ali, mesmo com frio. Tava um frio muito grande. Então, o que Deus quis mostrar olha que interessante, o templo não está lá mais. Sim. A pirâmide ainda está lá. O templo era 1/30 avos do tamanho da base da pirâmide. Mas só que ninguém ora voltado para a pirâmide. Mas milhões de pessoas oram voltados para o lugar onde estava o templo. Aí você vê a questão como é que a força espiritual, ela é muito mais forte do que a força material. Sabedoria e inteligência. A diferença está aí. Caramba.